Pois bem, vamos então aqui responder a lista, né? A primeira atividade aí de exercícios que eu passei para vocês sobre movimento circular, certo? Então vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão diz assim, ó: um carrossel gira de forma uniforme, efetuando uma rotação completa a cada 4 segundos. Cada cavalo do carrossel, né, executa um movimento circular uniforme com frequência em hertz igual a... Bom, então, nessa questão ele quer saber qual é a frequência em que o cavalinho ele gira, né? Ele faz uma volta completa. Na questão, ele diz que o período de rotação para uma volta completa é de 4 segundos, certo? 4 segundos. Então, se você sabe o período de rotação completa, você sabe a frequência. Por quê? Porque a frequência é o inverso do período. Então, é só você substituir onde tem um período, colocar o valor dele, que é 4 segundos, né? Então, a frequência vai ser 1 sobre 4 segundos, ok? Bom, se você dividir 1 por 4, você vai achar 0,25, certo? Só que você vai ter essa unidade aqui, ó, 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, gente, eu discuti em um vídeo aí que eu passei para vocês, né, o vídeo de frequência e período, que 1 sobre segundo eu vou dar o nome de Hz, ou Hertz, né? Então, 1 sobre segundo é Hz, ok? É a unidade de frequência mais utilizada, é o Hertz, certo? Então, a frequência seria 0,25 1 sobre segundo. Só que 1 sobre segundo é Hertz, então a frequência final é 0,25 Hz, ok? Essa aqui todo mundo acertou, né? Todo mundo acertou. Vamos passar para a próxima, então. Segunda questão. Segunda questão diz o seguinte, ó: um carro em movimento circular realiza 480 voltas no tempo de 120 segundos, em torno de uma circunferência de raio 0,5 metros. Então, você tem um carro aqui percorrendo, né, um trajeto circular e ele dá 480 voltas em 120 segundos. Ele quer saber qual é a frequência em hertz desse carro, ok? Bom, aqui ele não diz quanto tempo esse carro demora para dar uma volta. Ele diz que o carro demora 120 segundos para dar 480 voltas. Mas, né, na videoaula sobre frequência, eu expliquei que a frequência no movimento circular é o número de voltas dividido pelo tempo gasto para dar essas voltas. Ó. O número de voltas n dividido pelo tempo gasto, ΔT, para dar essa volta. Ora, na questão ele diz tudo, né? O número de voltas, 480. O tempo gasto para dar essa volta, 120 segundos. Então, você divide 480 por 120, você vai achar 4. E a unidade de frequência, né, é a mesma, Hertz, 1 sobre segundo. Ok? Então, ó, eu vi muita gente errando a unidade de frequência. A unidade de frequência é Hertz, que é a mesma coisa de 1 sobre segundo. Não esqueçam disso, ok? Hertz é a unidade de frequência. Bom, então a frequência aí é 4 Hz, ou seja, esse carro, o que quer dizer esse Hertz, né? Esse Hertz, ele quer dizer o seguinte, ó, que esse carro ele vai dar 4 voltas em 1 segundo, certo? Esse Hertz aí está dizendo o quê? Que ele vai dar 4 voltas, o 4, em 1 segundo, ou seja, 4 voltas em 1 segundo. Né? Então é muito rápido, né? Esse carro está dando essas voltas, que ele dá 4 voltas em 1 segundo, ok? A terceira questão, ele pede para você achar o período de revolução. Ou seja, o que é o período? É o tempo que ele gasta para dar uma volta. Ora, meu povo, se a frequência desse carro é 4 Hz, ou seja, se ele dá 4 voltas em 1 segundo, o período desse carro, né, o tempo que ele gasta para dar uma volta, é dado pela equação da frequência. A frequência é 1 sobre o período. Isso aqui a gente já está cansado de ver, né? A frequência é 1 sobre o período. Se a frequência é 1 sobre o período, quer dizer que o período também é 1 sobre a frequência. Então, se você tem um período, você acha a frequência. Se você tem a frequência, você acha o período.
Nesse caso, a nossa frequência é do exercício anterior. A frequência que é 4 Hz. Então, o período é 1 sobre 4 Hz. Logo, o período é 1 sobre 4, né? 1 dividido para 4 é 0,25. E aí nós temos esse aqui, ó, 1 sobre Hz. O que é esse 1 sobre Hz, professor? Ora, esse 1 sobre Hz, gente, nada mais é do que 1, né? Esse 1 aqui que está em cima, dividido por 1 sobre segundos. Porque o Hertz, ele é exatamente 1 sobre segundos. Ok? Então, aqui você tem, ó, uma divisão de fração, né? O que você faz quando tem uma divisão de fração? Você repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre S. Então, fica S sobre 1. Ora, mais 1 vezes S é S. S dividido por 1 também é S. Então, a unidade de período é S. S, né, que, como a gente sabe, o S, na verdade, é segundos, beleza? Segundos, que é a unidade de período. Logo, o período final, né, o período desse carro é 0,25 segundos. Tudo jóia? Né? A resposta aqui, letra E, ok?